Olá, pessoal. Meu nome é Fernando José Castellani, sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de incêndio do Hospital das Clínicas. Estamos hoje aqui para falar para vocês, né, na 42ª CIPAT, sobre o tema muito importante, né, que é a utilização de equipamentos de proteção individual. E falar o quanto que eles foram importantes para a gente durante o processo de pandemia, está sendo e sempre será, né? Porque a utilização de EPI é fundamental, nos quesitos de prevenção aos trabalhadores, né? Pessoal, então a gente vai falar sobre EPIs, né, com o tema Nosso Maior Aliado durante o processo da pandemia, hoje e sempre, né? E gostaria de agradecer, né, ao convite do presidente da CIPO, Ira Mastelli, né, com relação a nós estarmos palestrando nessa 42ª CIPAT. Então, a utilização dos equipamentos de proteção individual, a gente deixou bem claro que é um dos grandes, né, objetivos aí para a gente estar fazendo a prevenção para o trabalhador, né? Então, dentro dessa temática, né, que os EPIs são os nossos maiores aliados, né? E que o uso do EPI é fundamental nas mais diversas áreas profissionais, muita gente sabe, né? Porque não é só na área da saúde, qualquer área é necessária a utilização de um EPI. O que muita gente não sabe, né, é que para que sejam de fato eficientes é necessário atentar-se para algumas regras básicas e simples, né, quanto à sua utilização. Em meio à pandemia do coronavírus, né, esse assunto ele pede, né, e pediu, continua pedindo, né, ainda mais atenção. O motivo é simples, né? O equipamento de proteção individual tem salvado muitas vidas, além de evitar a disseminação do vírus, né? Principalmente entre os profissionais da saúde. A importância do uso do EPI, né? Além de proporcionar conforto aos colaboradores, os EPIs garantem ao corpo humano isolamento físico, né? Evitando cortes, torções, pancadas, etc., né? O químico, protegendo de intoxicação por fluidos corrosivos, por exemplo, tá? E o biológico, né? Impedindo contaminações virais e bacterianas. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, né, a gente tem uma norma regulamentadora que fala só sobre equipamentos de proteção individual, que é a Portaria 3.214, né, que está lá embutido as NRs. Considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, né? Então, a gente deixou claro que é um item de suma importância, além de ser uma legislação. Então, a gente tem também algumas legislações que vão amparar os usos desses EPIs, né? Então, tem duas aí que são muito importantes, que a gente já falou, que é a NR6, que é onde ela prevê a distribuição gratuita desse EPI, e também sendo de responsabilidade do trabalhador usar e conservar esse equipamento. A NR32 também, né, é a norma que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e preservação de saúde dos profissionais que atuam em estabelecimentos de saúde, né? Essa norma, senhores, é uma norma que nós somos pioneiros, né? O Brasil é um dos únicos países, né? Vamos dizer assim, não vamos dizer em termos de ser o único, mas é um que se preocupa muito e nós temos uma norma específica só para estabelecimento de saúde, que é a NR32. E nela ali, ela vai ajudar, né, a regulamentar as situações de exposição desses profissionais da saúde a riscos biológicos, químicos, riscos de radiações ionizantes, né? Nós também temos riscos de quimioterápicos, gases anestésicos, né? Então, ela traz todo esse arrojo aí para que a gente possa realmente estar fazendo a prevenção. E lá também está o uso dos equipamentos de proteção individual. Então, para a gente, né, falar que ele foi um dos nossos maiores aliados, continua sendo, e eu acredito que sempre será, a gente vai falar de alguns, né, equipamentos que foram utilizados aí durante esse processo e que, sendo redundante, aí, precisam ser continuamente sendo utilizados, né? Então, nós temos os óculos de segurança, as face shield, né, as luvas, as máscaras, né, os aventais, aqui está faltando um gorro, né? Então, são equipamentos aí que vão isolar a gente do risco, né, de não ter a contaminação.
Então, para falar do primeiro EPI, né, que ele foi muito utilizado, continua sendo utilizado, né, é uma proteção muito importante e ela se divide em três estilos aí diferentes aí. Por exemplo, a gente chama de equipamentos de proteção respiratória, né? Nós temos a máscara cirúrgica, que ela é TNT, tecido não tecido, né? Que é indicado para a proteção da mucose oronasal, bem como para a proteção ambiental de secreções respiratórias do profissional. A máscara deve possuir gramatura que garanta uma barreira efetiva, né? Por isso, tem sido recomendado que seja confeccionado com no mínimo 3 camadas. Nós temos também a máscara N95 PFF2 com filtro químico, indicada para manipular substâncias tóxicas, né, que a gente falou, a gente tem quimioterápicos, nós temos algumas substâncias também que precisam dessa máscara, tá? Como germicidas com emissão de fortes odores ou a partir da recomendação dos fabricantes, né? Nós temos a máscara N95, que todos, o pessoal da área da saúde, principalmente que teve contato direto com a Covid, teve que utilizar aí, que é indicada para proteção por transmissão aérea, né? Tuberculose, varicela, sarampo, SARG, né? Síndrome aguda respiratória grave, meningite e a própria Covid, né? Lembretes, né? Então, quando você fala da utilização desses equipamentos, então, a gente sempre recomendou, juntamente com a CCIH, né, que foi um grande aliado nosso nos quesitos de criar protocolos, de difundir a utilização desses equipamentos, né? Nunca deixar a máscara pendurada no pescoço ou ouvido. Descartar em recipiente apropriado após o uso e sempre que estiver visivelmente contaminada ou úmida. Não guardar em bolsos ou gavetas, né? Evitar tocá-las, né, após a sua colocação, tá? Então são lembretes básicos, né? Não estamos sendo muito específicos porque foram criados muitos protocolos aí. Tivemos também a utilização das máscaras face shield, né, que são utilizadas para proteger os olhos, a face contra gotículas, salivas, outros fluidos, né? Sua utilização deve ser feita seguindo os cuidados de higiene para que a própria máscara não seja um veículo de contaminação. A máscara face shield deverá preferencialmente ser de uso individual. A face shield não substitui a máscara de pano ou cirúrgica, ou seja, a face shield sempre deverá estar associada à máscara de pano ou cirúrgica. O uso da face shield deverá estar associado a todas as outras medidas de segurança que deverão ser tomadas o máximo possível dentro das possibilidades de cada situação, né? Outro equipamento, né, que a gente vem usando mesmo antes da pandemia e sempre foi utilizado, são os óculos de segurança, né? Então, ao executar procedimentos na quais haja risco de respingos, os profissionais da saúde devem proteger os olhos, né? Para isso é recomendado o uso de óculos, né? Esses equipamentos de segurança para a enfermagem impedem o contato com secreções, agentes químicos, radioativos, entre outras substâncias, né? Tá? Outro equipamento são os aventais, né? O avental ele oferece uma proteção ao profissional, criando uma barreira contra a contaminação cruzada, fluidos corpóreos, né? E assim vai. O gorro, né? O gorro sanfonado, descartável, né? Equipamento TNT, descartável. Após o uso, oferece proteção profissional, criando barreira, né, contra respingos, aerossóis. Os cabelos devem estar presos e o gorro deve cobrir as orelhas, retirá-lo puxando pela parte superior, topo da cabeça. Temos as luvas também, né? São as luvas de látex não estéreo, armazenadas em caixas, utilizadas em todo e qualquer procedimento que exijam técnica asséptica, tais como higiene oral, corporal, aspiração de vias aéreas superiores, boca e nariz, né? Utilização de precauções de contato, contato com material biológico, secreção, sangue, urina, fezes, né? A luva estéreo, que também ela não vem em caixa, mas são embaladas em pares, né? Utilizados em procedimentos que envolvam técnicas assépticas, tais como curativos, sondagem vesical, curativos, aspirações, né? De vias aéreas inferiores, cirurgias, né? Centros cirúrgicos e etc. E para concluir, né? A gente deixa essa mensagem, né? Nesse nosso comunicado breve aqui, que a utilização do EPI ele não é uma escolha, e sim um dever de todo profissional de saúde consciente de suas responsabilidades para com a sua saúde, com a saúde dos seus companheiros e de seus pacientes, né?
Então, a gente disse desde o começo que ele foi e sempre será um dos nossos maiores aliados aí nessa luta para a prevenção, né? E para que a gente continue tendo um atendimento de excelência aí para os pacientes. Dúvidas, né? Vocês podem fazer pelo nosso e-mail, né? Meu e-mail fjhcrp.us.br ou e-mail do setor sesnt-hcrp hcrp.us.br, né? Vai ficar disponível aí para vocês. Qualquer dúvida é só mandar lá para a gente. E o nosso muito obrigado. Espero ter colaborado e agradecer a todos, né, que durante o processo de pandemia utilizaram os EPIs, que continuem utilizando os EPIs. Agradecer a administração que não mediu esforços para que não faltassem os equipamentos durante a pandemia, porque durante um bom tempo a gente tinha um medo de desabastecimento, né? Mas a gente conseguiu, o pessoal de compras, né? E assim vai, a gente conseguiu dar o nosso desempenho aí máximo. Muito obrigado, pessoal.